Olá a todos, começando mais um Neon Entrevista. Hoje a gente vai falar de um assunto que está na moda, cada vez crescendo mais, que é marketing digital, o investimento, alternativas, a gama que tem para a gente investir nesse setor. E nós estamos aqui recebendo o Rafael Seixas, que é CEO e fundador da SXS Marketing. Obrigado pela presença, Rafael. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Rafael, conta um pouquinho para a gente, então, como a gente se apresenta para o pessoal, por que que você resolveu, se você já é formado nessa área, por que que você resolveu investir? Porque é um setor que tem crescido diariamente, mudado muito, Sim, né? sim. Primeiramente, prazer estar aqui. Eu sou Rafael Seixas, eu sou CEO e fundador da XS, que a gente agora virou grupo, né, com pilar de marketing, vendas, tecnologia e filmes. E é um mercado que vem crescendo muito, é um mercado muito pulverizado também, mas as marcas também estão carentes de um pilar estratégico, de uma visão clara de como construir os melhores caminhos para cada desafio. Né? Eu atuo na área há 17 anos, eu sou nascido em Campinas, vim para a região do Vale do Paraíba mais de 10 anos atrás para um desafio profissional, com uma oportunidade. Fui gerente de marketing da Ponte Preta do Clube de Futebol em Campinas. É uma trajetória que a gente ficou mais de 3 anos lá, então tem muitas histórias muito legais. E a gente veio para cá para um desafio profissional maior ainda, como uma oportunidade de carreira. E depois eu vim para o mercado privado novamente, atuando na área de marketing. Atuei em empresas aqui na região, tanto grupo quanto agência, e depois abri a SXS. Então, a SXS vai fazer 7 anos nessa trajetória de período que a gente vem atuando. Eu sou formado na área, pós-graduado, com especialização, me formei em Campinas, com as especializações tanto em São Paulo quanto no exterior, na área de marketing, sempre relacionada à área de marketing e comunicação. Legal. A gente pode começar a falar, então, já do serviço que vocês oferecem, como Tá. é que é, até da sua metodologia de trabalho, que é o 7X. Explica para quem não sabe o que que é uma metodologia 7X. A gente atua, como eu disse, né, 17 anos no mercado, então a gente viu e tem muita experiência no entendimento do marketing, né? E marketing não é publicidade, eu sempre falo isso nos nossos treinamentos, palestras para os nossos clientes. Marketing é o pilar estratégico e publicidade é a definição de campanhas com canais. E aí a gente utiliza dentro da metodologia 7X toda essa construção desde o marketing até quais são as melhores campanhas, ações, estratégias e canais. E aí a gente passa por 7 etapas. Exatamente entendendo o mercado desse cliente, como que tá. Porque assim, a gente não pode ignorar os fatores externos. A gente tem, por exemplo, clientes no segmento da construção civil, diretamente construtora ou indiretamente materiais de construção, por exemplo, que uma taxa Selic a 15% afeta. Afeta a demanda daquele mercado, fica mais escassez a demanda, então eu posso ter o melhor funil de tráfego, estratégia de marketing, o mercado vai demandar menos naquele momento. Então, ter essa clareza te ajuda a ter os direcionamentos mais assertivos. E aí depois vai aprofundando, né? Entendendo qual é a realidade da empresa, qual que é a necessidade da empresa. Depois tem a etapa de entender quem são os clientes, jornada de compra desse cliente, que a gente chama no nosso segmento de personas, ter clareza dessas questões. Depois a gente vem para os objetivos da empresa, se ela quer se posicionar no mercado, se ela quer vender mais. No final do dia, toda empresa quer vender, mas tem algumas que ela é mais latente para conversão e outras o fato dela ser mais conhecida, ela vai gerar mais negócio para ela. E aí tem outras etapas, como o desenvolvimento das estratégias, campanhas, embalagens que vão ser utilizadas, e a última etapa, que é não menos importante, mas a gente entende como última etapa, é a definição dos canais. Seja ele digital, offline, ativações, eventos, ela deriva dessas clarezas de objetivo, de qual a melhor estratégia para atingir aquele objetivo na realidade daquele mercado. Por isso que a gente chama a metodologia 7X como uma metodologia que garante um marketing mais estratégico para os nossos clientes. E depende também do nicho da empresa, né? E é esse tipo de coisa que de método que vocês usam, porque às vezes a pessoa fala assim, é só para todos os nichos. É só Até fazer um até post até para para eles. teu post Não na é. rede social, Não é. escrever isso e aquilo, às vezes até põe no chat GPT e fala, eu quero fazer isso. Aí não é assim, né? Não é. A gente, por exemplo, só para exemplo, né? Para a gente fazer um conteúdo de redes sociais, a gente entende quem são as pessoas, qual que é a jornada de compra do cliente, que tipo de tema vai ser explorado dentro da linha de
editorial do conteúdo da rede social, não se é só compre comigo ou a promoção do mês. Na verdade, isso são um dos temas e tem casos que nem precisa desse Clique no tipo de botão tema. abaixo, né? Não, isso é dark post dentro do tráfego pago, É. dentro do conteúdo orgânico, tem uma necessidade das marcas se relacionar e se posicionar. Desde o ano passado, final do ano passado para esse ano, o Google vem entregando o SEO dentro das redes sociais. Então, você ter palavras-chave estratégicas dentro dos seus conteúdos no Instagram possivelmente te ajuda a vender mais dentro do próprio Google de forma orgânica. Então, esse entendimento de jornada de compra, clareza dos benefícios e como utilizar cada canal, ele é fundamental para ser mais assertivo o marketing. E as empresas quase todas têm o portal e têm o Instagram. Normalmente, o Instagram, as redes sociais têm muito mais acesso do que os portais. Hoje as pessoas não acessam tanto os portais, a não ser que, quero pesquisar a compra de algum produto. Isso é uma coisa muito difícil também, de atrair a pessoa para o portal, se não for um portal de compra, né? Por exemplo, por isso que a gente fala a gente não vem com verdades prontas para os clientes, a gente entende como é que é o processo deles. Naturalmente, o site ele tem uma característica de menos consumo do que a rede social, porque a rede social é diária, né? É um relacionamento próximo com aquela audiência. É a proposta da rede social. Mas tem clientes que usam muito o site. Por exemplo, se você for olhar hoje para os planos de saúde, para você consultar exame, para você entrar nos portais para pegar, fazer pedido de exame, você vai sempre acessar o portal. Você não acessa pela rede social. Mas, por exemplo, uma informação de uma atualização você consome pela rede social. O que eu quero dizer aqui você tem que saber como usar, em que momento usar cada canal para cada negócio. Então, vai ter alguns clientes que têm muito mais demanda e necessidade de um portal e outros menos. Mas, com certeza, numa estratégia de campanha, de conversão, de tráfego para a marca, principalmente vindo do Google, o site é uma ótima plataforma para levar esse público. Tá, e você já falou um pouquinho, mas quiser falar um pouco mais, a diferença entre agência tradicional e assessoria de marketing. Tá. Nosso entendimento sobre isso é que assim, agências de publicidade ela acaba definindo campanha. Tem espaço ainda, né? Tem, mas eu sempre provoco os colegas do mercado a olhar a evolução e a mudança do público, porque a gente hoje presta um serviço para o mercado que ele precisa gerar resultado nos clientes. E o resultado ele só nasce quando tem clareza do que precisa ser construído e clareza do público/mercado que atua. Né? Se tem muitas receitas de bolo pré-definidas ou simplesmente uma linha de produção de entrega, entende que isso não vai acontecer? Porque as pessoas não vão consumir, não consumindo você não vai conseguir gerar resultado para o cliente. Então a provocação que eu sempre trago é entenda do negócio do seu cliente, entenda das pessoas para gerar essa conexão. E as agências convencionais ou agências de publicidade, ela tem muito mais uma característica de criação de campanha/definição de mídia do que uma assessoria de marketing que auxilia na estratégia de marketing antes de fazer a campanha e também a escolha dos canais. Essa é a principal diferença. Até falo no nosso mercado para clientes que marketing não é publicidade e publicidade não é marketing. Os dois se complementam, mas eles são coisas diferentes. Eu faço, como eu já ouvi muito, né? As agências não funcionam, mas muitas das vezes o que está faltando no negócio dele é marketing e não é publicidade, porque a publicidade estava sendo feita. Então, essa não clareza acaba às vezes até gerando traumas e experiências ruins por falta de alinhamento, né? Mas a pessoa está fazendo por não ter um dinheiro para pagar uma agência, está fazendo em casa, mas eu estou fazendo tudo, ninguém não consigo, não chega um lead, não chega nada. E às vezes, como eu disse, né, ter clareza do mercado ele é fundamental porque aumenta ou não a sua assertividade. Isso é um ponto importante. A gente deu o exemplo aqui da taxa Selic. Se a gente coloca muita força num pilar onde não vai ter efeito no mercado, por aquele contexto do mercado, não querendo ser técnico aqui, né, mas fatores macroambientais dentro do marketing, ele afeta o resultado do microambiente. Infelizmente, a gente tem que se adaptar, não tem como a gente mudar. Então, uma situação governamental, uma mudança de lei, um fator climático. Eu gosto de dar exemplos, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a catástrofe.
não tinha campanha de marketing que aumentasse sua conversão ali. Era uma catástrofe, você não controla aquilo. Então o resultado afetou de muitas empresas. Então só estou dando exemplo assim, fatores macroambientes te afetam, você não consegue controlar. E se você não tem clareza disso, você não se adapta às melhores estratégias para o seu marketing barra comunicação para aproveitar ou se defender, porque às vezes tem um momento ruim de ameaça, uma mudança eventualmente numa tributação que afeta a sua precificação, e aí você vai ter que vender mais valor no mercado porque o seu valor vai aumentar. São coisas que o marketing tem essa clareza. Achar soluções, né? Achar soluções para refletir nos canais, seja conteúdo, estratégia de influenciador, televisão, revista, portais e assim por diante, para depois comunicar de forma estratégica. E você vê, quais são os principais desafios do mercado, assim, em relação ao Brasil, às empresas hoje, que você vê até fora do Brasil mesmo, Tá. Estados Unidos? Hoje a gente tem, eu acho que dois grandes desafios que são muito fortes. Um deles é o público, ele está multicanal. Então, eu até brinco assim, numa jornada de compra, qual canal converteu? Você viu no Google, você viu na revista, você viu na televisão, ouviu na rádio, aí você viu no influenciador e tomou a decisão de compra. Em qual que foi convertido aquele canal? Então, as pessoas elas estão consumindo cada vez mais multitelas, multicanais para a tomada de decisões com as empresas. Então, o desafio é ter clareza de quais canais são mais eficientes, em que momento utilizar. Eu acho que esse é um desafio por entender o público. E o outro desafio, aí entra fatores que a gente não controla, como o cenário político, algumas instabilidades, algumas não seguranças para o empresário ou para as empresas, que aí você precisa tomar risco e criar as melhores estratégias, às vezes no escuro e às vezes bem, como eu posso falar, com uma clareza bem clara do que você pode construir. Então, eu acho que esses são os dois grandes desafios. No Brasil, o fator político beneficia algumas empresas, hoje no cenário atual, e em outros lados afeta negativamente outros negócios. E aí, cada um tem que usar no seu fator de macroambiente o que te beneficia e tentar te blindar, diminuir risco no fator que te ameaça. No final do dia é isso que o empresário tem que olhar e achar seus melhores caminhos para performar. Eu estava conversando com essa Bini, você também conversou com ela, ela pediu para brincar com você, até perguntar sobre a mídia tradicional, outdoor, revista mesmo, que você já tocou e tal, nesses assuntos. Ainda tem, todo mundo achou que ia morrer essa mídia, esse tipo de mídia hoje. Sim. Não morreu ainda. Você acha que vai morrer, que não vai morrer, que vai estar esperando para aparelho, mas ainda tem vida? Como é que funciona? Eu acredito que alguns veículos ele realmente respira por aparelho. Eu acredito porque ele foi quase que totalmente substituído. Já outros não. Outros eu acredito que a maneira de consumir mudou. E obviamente diluiu por causa dos canais digitais. Mas eu não acredito que morra ou suma. Dando exemplos, eu acredito que o jornal ele precisa se reinventar bem para ele conseguir gerar esse valor. Veio muito o questionamento do próprio podcast, substituir as rádios, né? E no final do dia a gente vê hoje espaço para os dois. É um conteúdo longo, mais denso, mais completo, no podcast e pílulas, insights, atualizações rápidas dentro de um jornal. Então, eu acredito que tem espaço para isso. Acho que o ponto principal é que as pessoas estão mais diluídas. Antigamente, você conseguia fazer com 2 veículos uma cobertura gigantesca de penetração no mercado-alvo que você tinha. Hoje, você tem que mapear mais de 10 canais, eventos, influenciador, canais digitais, mídias offline para você cobrir melhor a sua campanha. Obviamente, a empresa, por um lado, gasta mais, mas por um outro, também tem a oportunidade mais democrática outras empresas entrarem no mercado. Porque antigamente, fazer uma rádio, uma mídia offline, não era todas as empresas que tinham essa capacidade. Hoje, com o mercado do marketing digital, né, quando eu falo marketing digital, canais digitais para se impulsionar ou influenciadores, você tem ali uma democratização de acesso. Você consegue investir a partir de R$ 10 por dia. Então, às vezes isso para nenhuma empresa faria sentido na mídia offline. Mas são objetivos, impactos diferentes, magnitude diferente. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que tem espaço. A gente mesmo, assim, todas as nossas estratégias, ela é muito baseada no objetivo na necessidade de cada cliente. Muitas das vezes ela é omnichannel, ela tem vários canais online e vários canais offline para gerar o resultado que se espera. Você acha que na construção da autoridade da marca, essa parte offline faz parte também? Faz, não, sem dúvida. Hoje até, assim, eu não acredito que uma mídia offline traga conversão direta. Eu não vejo a mídia com esse papel direto, eu vou fazer isso aqui, eu vou vender mais.
mas o fato de você ser mais visto, mais conhecido, com uma rotina de visibilidade da sua marca, vai fazer você vender mais. Se você tiver clareza do canal que você utiliza, qual oferta que você utiliza para falar com o seu público, aí eu acredito que é uma consequência você vender mais utilizando canais integrados, né? Então, por exemplo, vamos falar que a gente está fazendo uma campanha aqui e a gente utiliza rádio, revista, portal, enfim, dentro de uma estratégia. Se eu complemento isso com campanhas dentro do Google, dentro do Meta, a pessoa na hora que busca o nome da campanha, o nome do produto, ela vai ser impactada lá também, vai entrar no WhatsApp, vai entrar no site ou vai visitar a loja através do mapa ali do Google Maps. Então, quando você entende o seu cliente, você acha as melhores rotas e caminhos, obviamente em alguns casos tem que testar, mas você acha os melhores caminhos que funcionam os melhores canais. Então, essa é a minha visão sobre a integração, o espaço entre as mídias que possam ser utilizadas. E você acha que a mídia externa, tirando online, essa parte de revista, jornal, virou símbolo de credibilidade ou não? Porque hoje em dia nem todo mundo tem, mas quem tem tem que ser Sim. bem feito, é muito mais bem visto, né? Eu sinto assim, ó, que mídias como revista, por exemplo, ela funciona muito para segmentos nichados. Então, por exemplo, vamos falar que eu saio numa capa de uma revista e aí eu consigo deixar isso dentro do meu escritório, isso gera um impacto diferente em relação à percepção do fato de eu ter um material como aquele. Da mesma forma, traz uma autoridade eu aparecer na televisão, dando uma entrevista. Só que a entrevista é para quem assistiu ou se eu replico aquilo no digital. A revista não, aquilo ali fica. E ela tem uma vida útil muito maior do que eventualmente tinha um jornal no impresso, né? Então ela tem uma característica que só ela ocupa, mas aí o ponto que entra, né? Tem que saber utilizar para o público que utilizar. Vai ter públicos e audiências que a revista não tem peso e eficiência. E aí o cliente vai achar que não funciona. E aí, dependendo da estratégia que você cria, a revista vai ter um resultado gigantesco, porque você teve clareza de como utilizá-la na sua estratégia. Então, Da melhor forma. da melhor forma. Eu acredito que é essa clareza estratégica de como aplicar os canais que vai trazer os melhores resultados. Mas eu acredito que é um canal bem interessante e uma vida longa, né? Então, eu saí na revista ano passado, por exemplo. Eu consigo mostrar esse ano. Olha, ano passado eu fui capa sobre esse tema. Então ela tem essa capacidade, e aí sabendo utilizar também dentro de uma estratégia digital, você pode pegar e recortar isso em uma série de conteúdos, falar que você foi capa da revista, você abordou esse tema, fazer um TBT. Tem uma série de E esse ramificações. que você falou, capa da revista, já chama bem a atenção. Assim, ó, pensa o seguinte, para você ser capa de uma revista, alguma pertinência você precisa ter, né? Seja técnica, seja profissional, seja como pessoa, né? Como impacto na sociedade. Então, eu acredito que é muito mais a capacidade das marcas entenderem como utilizar cada canal para seu público ou para a sua estratégia, do que um funcionamento ou não do canal. E na sua visão, qual que é o conteúdo mais poderoso para posicionar uma marca hoje em dia, em 2025? Existe ou tem que ser essa estratégia toda ligada a um conjunto de fatores? Eu acredito que precisa de repetição. E a repetição, para mim, ela não ocorre só em um canal. Dentro da estratégia de marketing, para a gente se posicionar, a gente tem uma série de canais e formas de fazer. Dando reconhecimento, visibilidade, quantidade de impressão, quantidade de visualização elevada. O fato de você me ver, por exemplo, numa revista, só uma vez, você não gruda em mim a autoridade que eu possa estar tentando fomentar. Mas agora você me vê dando uma entrevista num podcast, aí você me vê depois numa televisão, aí você vê a minha empresa anunciando em determinado canal com uma referência significativa. Ativa um determinado evento, depois tem uma revista, você fala assim, cara, faz sentido. Lugar, existe uma coerência de repetição da mensagem nessa mensagem. Porque toda comunicação ela é formada por repetição. Então, eu tenho uma filha de 3 anos, a Maite. Para ela aprender algumas coisas, é repetição. E depois ela replica aquilo. Inclusive, é um método de alfabetização, né? As crianças são alfabetizadas repetindo as coisas. E a gente, como ser humano, a gente absorve. Porque, assim, qual que o cérebro funciona? O cérebro, no entendimento da construção da marca, ele é preguiçoso. Ele quer aquilo que é quentinho. Mastigado. Então, se você aparece uma vez, por que eu vou armazenar isso? Não tem essa relevância toda. Agora, no meu segmento, começa a aparecer bastante, você começa a gerar conteúdo de valor, te vejo de várias formas diferentes.
diferente, alguém falando de você e eu vendo em canais, você começa a ocupar um espaço na mente do seu potencial cliente, barra comprador, que você começa a ter aí um posicionamento mais definido. E eu sempre gosto de falar que o posicionamento ele é a mensagem que você gera de percepção, não o que você quer falar. Então esse é o cuidado também do posicionamento. Eu posso parecer autoridade em sair numa capa de revista, ou dependendo, eu posso parecer soberbo se eu fizer da maneira errada. Sim. Então é muito essa questão de saber como fazer e essa repetição da mensagem para poder construir essa visão. E você acredita que muitas. Por que você ainda acredita que muitas empresas ainda tratam conteúdo como. Não tratam conteúdo como ativo estratégico? É porque, na prática, os clientes eles são imediatistas. A gente, com a questão do advento das mídias digitais, as métricas é hoje. A campanha está no ar hoje, então já está entregando hoje. Então, Dá resultado tem que logo. dar resultado logo. Então, o conteúdo, ele não é uma construção de curto prazo. Toda a construção de conteúdo, seja ele orgânico nas redes sociais ou em outros canais, ele é a repetição e constância de médio e longo prazo. Então, o que eu vejo, assim, entendendo o objetivo do cliente, o que eu posso fazer de curto prazo para ele ter percepção de valor e ajudá-lo no negócio dele? É uma coisa. Mas o que eu preciso fazer a médio e longo prazo, que eu preciso fomentar também para que eu não precise sempre ficar desesperado por resultado mês a mês. Então vem a questão do branding, vem a questão do conteúdo. Eu vejo então trabalhar a mescla desse conteúdo com campanhas, ações que geram resultados mais rápidos. Mas eu acho que esse problema eu acho que é da nossa sociedade. Assim, a gente, de certa forma, a gente é mal acostumado, né? Quando eu me formei na área de publicidade e marketing, não tinha todos esses canais da forma que hoje tem. Não que eu sou velho, tá, pessoal? Mas é que as coisas evoluíram muito rápido. A gente está falando de um Facebook de 2010. Imagina que antes não tinha. Um Instagram. Então, assim, esse formato de Reels TikTok, ele passou a existir desde 2017, se eu não me engano. Se eu não me falha a memória. Então, assim, é algo curto, não estamos falando de 7 anos. E isso é tão natural hoje pra gente que a gente não se vê lá atrás. Pra gente que é tem um pouco mais de experiência, fala de um pendrive, hoje é tudo nuvem. Então, essa velocidade, muitas das vezes, deixa a gente mal acostumado e não faz o trabalho de médio e longo prazo e que é tudo de forma imediatista. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como solucionador de problemas, como um prestador de serviço, a gente busca achar os melhores caminhos no curto prazo e as construções de médio prazo para que isso não seja algo sempre rotineiro. Porque no final do dia, toda empresa quer resultado. O meu, Você passa, o cliente, todo mundo quer você passa muito por esse problema, né? Às vezes o cliente te contrata, você está fazendo a campanha, ele fala, mas não está dando resultado. Aí você tem que ficar explicando e nem todo mundo entende. A gente sofre isso no bom sentido antes. Porque assim, qual que é a sua expectativa? O que a gente precisa construir de resultado? O que dá para construir com as ferramentas, recursos? O que é possível? A gente vai trazer o que funcionar melhor dentro da realidade dele. E sendo realista também, olha, eu tenho R$ 1.000 e quero fazer esse negócio. Cara, vamos criar essa estratégia nesse caminho. Porque a questão não é nem, às vezes, dinheiro. Olha, eu tenho R$ 1.000, mas muitas das vezes você consegue outros canais por parceria. Às vezes você consegue embaixadores de influência, aí você consegue fazer uma comunidade dentro da audiência que você tem orgânica. Então a gente olha uma série de coisas para poder aproveitar aquilo e construir o resultado que o cliente almeja. Mas não tem mágica. Tem uma metodologia de trabalho, tem que validar e executar, e aí depois você escala, usando tráfego, usando campanha, usando base de dados. Eu sempre gosto de falar assim, a gente olha tanto para mercado como mídias, topo de funil da vida, mas também a gente olha para base de clientes, porque muitas das vezes ele quer faturar mais. Ao invés de eu ir para mídia, por que eu não olho para dentro? Faz um evento, cria uma experiência, uma campanha olhando só para dentro. Muitas das vezes ali já sai muito resultado que ele almeja. E aí a construção de médio prazo e o resultado de médio prazo pode ir lá para o mercado. Essa relação humana dos eventos, essas coisas ainda conta muito hoje, né? Assim, do olho no olho e tal. Apesar do ser muito mais rápido a rede social, hoje em dia você fazer um evento, você ter uma reunião, você olhar no olho, faz isso que a gente está fazendo, conversar assim, ainda tem eu acredito demais nas relações presenciais. A nossa operação hoje de marketing ela é 100% presencial. Eu não acredito na distância. Obviamente, eu acredito na escala que o digital pode dar e os canais possam dar. Mas, como eu disse no começo, assim, para mim tem que ter clareza da jornada de compra e quem é seu cliente. Porque, por exemplo, algumas conversas que a gente tem pode se aplicar muito para uma empresa de varejo. Mas na hora que você vai para um setor de indústria, é outra aplicação. E aí
achar que vai replicar essa mecânica que vai funcionar tá errado. Muitas das vezes a indústria é nichada, a curva de compra é a longo prazo. Por exemplo, imagina uma Johnson aqui do nosso lado, uma Embraer, fazer a compra de um serviço B2B aqui na região. Quanto tempo que ela não vai levar para fazer orçamento, mapear esses fornecedores, talvez fazer até um processo de seleção técnica? Diferente de você comprar uma roupa no shopping, diferente de você comprar um acessório de decoração para sua casa, que no setor de varejo é muito mais rápido. O canal, consumo, a curva de a jornada de compra é muito mais rápida e até a mensuração é muito mais rápida. Já em alguns outros canais você tem outro processo nesse sentido. Então, ter clareza de quem é seu cliente, como funciona a sua cadeia sua jornada de compra, ela é muito importante para você falar, esse canal faz sentido aqui, dessa forma e assim por diante. Que nem eu já, vários clientes, né, já falam, Rafa, eu preciso fazer tráfego pago. E muitas das vezes o canal dele que vai dar resultado não é tráfego pago. O tráfego pago ele vai vir para um reconhecimento de marca, para um fortalecimento da sua autoridade. E a conversão vai ser evento, vai ser prospecção ativa, porque é a característica do segmento daquele cliente. Fazer uma feira, por exemplo. A gente acabou de expor no Empreenda Vale 2025 com o nosso stand. Então, muitas das vezes, as ativações elas não estão exclusivas em determinados canais. Por isso que você tem que conhecer quem é seu cliente, para você poder estar no ambiente que ele frequenta. Exatamente. E qual que é a diferença? Essa é uma pergunta até que eu estava conversando outro dia com os amigos, entre conteúdo bom e conteúdo ruim. Conteúdo bom é o que vende, porque às vezes você olha assim um youtuber que, vamos supor, na minha opinião, está fazendo comercial de uma coisa que não me interessa, mas assim, mas dá o marketing dele dá o resultado que o cliente dele espera. Conteúdo bom é o que vende ou não? Conteúdo bom é que o seu cliente compra. Então. Conteúdo que o seu cliente compra, não é o que você está vendendo. O que eu quero dizer com isso? Conteúdo bom é aquele que ele vê que está conversando com ele. Porque todo aspecto de conteúdo é diálogo. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um influenciador do segmento, sei lá, de futebol, só para ilustrar aqui. Se ele fala com uma linguagem de boleiro, vai ser divertido, vai conectar com a audiência. Imagina se ele é muito robusto, muito formal, não vai conectar com o público. Tem a ver com futebol. Não tem a ver com futebol, não tem a ver com aquele ambiente. E se, dependendo das brincadeiras que ele fizer, falar, puta, cara, isso é o que ocorre na minha pelada lá no society que eu jogo. Então, a relevância de aderência do conteúdo com a sua audiência é um ponto fundamental para ser um conteúdo de sucesso. E a repetição disso vai entrando em bolhas e essas bolhas vão fazendo você viralizar. E aí entra o contexto de marcas. Lembra do que eu falei de entender quem é o seu cliente? Imagina que eu sou uma marca que vendo para... Eu sou uma marca como Rexona, por exemplo, que eu posso vender para um mercado de futebol. E aí eu vou lá e faço uma ativação com esse influenciador. Tem uma sinergia total com o produto. Agora vamos lá que eu quero colocar, sei lá, uma linha de produto que não tem coerência nenhuma, sei lá, uma loja de terno social para esse influenciador. Cara, você entende que ele está tentando vender um negócio que não conversa com o público dele? Então, quando eu falo de conteúdo vencedor, é o conteúdo que conecta com a sua audiência. E aí é por isso que é importante não ter receitas pré-definidas, você testar e conectar, ter clareza de quem é seu cliente. Porque aí você gera valor para ele. Degustação, demonstração, autoridade, prova social. Tem uma série de pilares que você pode explorar até ter sinergia com o seu perfil de cliente. E aí as marcas, que até uma das estratégias que a gente utiliza para definir influenciador, não é o influenciador que tem mais seguidores ou menos seguidores. É o influenciador que tem a audiência que tem mais sinergia com aquela marca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de fitness e comida de alimentação. A gente tem uma consultoria recentemente para uma empresária que ela estava colocando energia no mundo fitness, para comidas congeladas prontas. Mas o principal cliente dela não era o cliente do fitness, porque o cliente fitness dela já tem tempo para fazer a comida. Quem não tem tempo é a família mãe, filho recém-nascido, pequeno, que trabalha fora. Então, ela pode estar errando muito o canal por não ter clareza de quem é seu cliente, e ela calibrando isso, tenho certeza que ela vai aumentar os seus resultados de forma muito efetiva. Então, olhe como um ajuste fino. E você faz um certo tem um conteúdo muito bom, mas está passando errado. Mas está distribuindo no canal errado, no público errado. Então, respondendo a sua pergunta, conteúdo vencedor é o conteúdo que conecta usando o canal que está o seu público. Para mim, isso é tiro certo.
E para a gente já ir finalizando, a SXS destaca valores como empatia, humanização, compromisso com o resultado, né? É. Explica para a gente um pouquinho mais sobre isso, a importância disso numa empresa, numa relação com o Legal. cliente. Como eu vim do mercado, né, eu vim do outro lado da mesa, né, eu vinha muito como cliente, era atendido por agências, eu tive experiência de trabalhar em várias agências, no mercado como um todo. Eu sempre senti falta de um parceiro com um olhar estratégico e que estivesse olhando para o que eu quero construir como cliente. E aí a ideia de criar a SXS foi muito nesse intuito, de criar um parceiro que ele pudesse contar estrategicamente que iria para a sua direção do resultado que ele precisa construir. Não simplesmente entregar um post ou entregar o que o cliente pediu, mas se aquilo está surtindo o efeito que precisa surtir, seja de construir um posicionamento, gerar uma percepção de autoridade, ou até mesmo aumentar as oportunidades de lead, conversão, ou vendas para os clientes. Uma frase que eu gosto, que eu gostaria muito de compartilhar com todo mundo é que marketing não vende, mas marketing ajuda a vender. Então, quem vende é o time comercial. O lead, se ele chegou meio pronto, ou 100% pronto, ou nada pronto e virou venda, é responsabilidade do time comercial. Mas as estratégias de criar essas oportunidades, dar visibilidade, pensar em conjunto com o comercial é do marketing também. Então, E é importante você liderar, você formar uma equipe nesse sentido, né? a gente já resolveu problemas que o problema não estava no marketing, estava no comercial do cliente. Por isso que a gente trouxe no nosso ecossistema soluções comerciais. Porque o cliente, no final do dia, ele quer vender, ele não quer só fazer o marketing. E aí a gente entendeu que faltava um funil de vendas mais estruturado, quebra de objeção e script comerciais, para que o time comercial do cliente vendesse para os leads que entravam. Então, assim, você poderia mexer a campanha 100%. Não mudaria o resultado de venda se não mudasse o processo de venda que estava sendo aplicado. Então, a gente já teve essas oportunidades com clientes nossos para ajudá-lo a vender mais e funcionou. Então, eu gosto de trazer esse nível de consciência, clareza para o cliente, porque no final do dia ele quer resolver. Eu falo assim, o nosso cliente ele não compra o post, a campanha, ele compra o resultado que aquilo pode gerar. Então a gente se preocupa com essa transformação. E aí um dos nossos nortes é que o nosso objetivo é gerar o resultado que o nosso cliente deseja. Não, o nosso objetivo não é entregar os posts, a campanha, isso é meio do caminho. Mas com aquilo lá eu consigo gerar essa transformação. Tem cliente que a gente já falou, não, olha, isso aqui não vai funcionar. Eu posso fazer para você, mas não é isso. Você precisa disso. E ele topa. E tem isso, o cliente que é teimoso, fala não, e ele fala, quero fazer, e pronto. Aí a gente tem bom senso. Assim, você está me pagando, eu vou prestar esse serviço, mas se me permite eu levar o que eu acredito também, a gente faz os dois. E eu te mostro como que isso pode gerar impacto. Então a gente também não é top-down das nossas verdades. O cliente não é à toa que ele já opera no mercado, então ele conhece também minimamente o mercado dele, mas a gente também traz a nossa visão de marketing. Então, quando acontece esses embates, a gente sempre fala, a gente cria mais uma camada, entrega a camada que o cliente precisa, mas eu preciso entregar uma camada que tende a performar melhor nesse sentido. E aí a gente mostra em resultados, em métricas, em números para ele o resultado de cada frente. Legal. E só para a gente já ir para o final, a SXS também atua nos Estados Unidos, né? Isso, a gente tem hoje um foco no Brasil de atender empresários, empresas, aqui na região do Vale do Paraíba, São Paulo e todo o estado de São Paulo, e especificamente na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje a gente atende alguns empresários brasileiros lá. Tem muitos, né? Tem muito. Na verdade, a Flórida é maior que algumas cidades. Só para você ter ideia, hoje o que tem de brasileiro na Flórida representa mais que a população de São José inteira, dos campos. Mais de 700 mil brasileiros moram e vivem na Flórida. Claro que nem todos são empresários, né? As pessoas às vezes vão para aposentar ou vai para trabalhar em empresas, mas também tem quem está empreendendo. E aí, como a gente já tem uma relação com o mercado americano, a gente levou essas nossas soluções e a gente está conseguindo agregar valor pela metodologia, pela forma de trabalho, e a gente também tem parceiros locais para fazer as questões operacionais locais lá. Até a última pergunta que eu preparei aqui sobre o futuro. Vocês pretendem abrir ou trabalhar com parceria da Vocês pretendem ter um escritório próprio lá já? Não, na verdade, o nosso escritório fica aqui, a gente tem rotina lá e a parte do videomaker que é o parceiro. Porque o videomaker é muito dinâmico lá. Mas o nosso intuito é assim, ter a operação total. Vocês pretendem estar onde já? Na verdade, a gente não pretende sair do Brasil. Na verdade, a gente pretende ampliar mercados onde a gente pode atuar pela nossa capacidade,
pelo que a gente acredita do resultado que a gente gera nas marcas, e também expandir mais para os Estados Unidos. Assim, em 5 anos, tem o escritório lá e aqui. E A tem gente já muita, tem uma base de reunião lá, mas assim, não tem times operando no escritório e lá. tem muita diferença de estratégia lá e aqui o público consumidor, o público Tem comportamentos diferentes. Vou dar um exemplo que é clássico. A gente está muito acostumado com conversão no WhatsApp, né? assim, O americano não usa, porque ele tem comportamento de ligação e SMS. isso é muito curioso. Eu estava comentando até outro dia que lá, até nos seriados, nos filmes, eles não falam em WhatsApp, eles falam, ah, manda um SMS. Aí a gente acha que a tradução que está errada e tal, mas não, né? Não, é isso, é um SMS. Tem um pouco o comportamento do inbox do Instagram, então por isso que hoje dentro do Meta tem conversões diretas nas plataformas, porque isso atende o mercado americano. E lá tem uma função que é interessante, que é o Google Local Service. É uma solução do Google de impulsionamento exclusiva de lá que só paga por lead qualificado. Então ele grava a ligação, grava o clique, a interação da pessoa inteira na campanha, e aí se ele entende que ela é qualificada, é um cliente potencial, ele cobra do cliente. Senão, não. Porque no mercado americano ele tem muito comportamento de consumo de review, classificação, se é 5 estrelas, 4 estrelas, a empresa tem esse histórico positivo e usa muito o Google Maps. Então, assim, ele tem uma cultura em torno do Google muito forte, o americano. E aí, mesmo o brasileiro morando lá e tudo mais, né? Então ele acaba tendo, vamos falar assim, comportamentos nos canais um pouco diferentes. E para fechar, uma grande diferença é a economia, né? O americano ele tem o dólar no bolso, né? E o dólar dele vale mais. Então ele tem o hábito de compra muito mais fluido e fácil, ao ponto de fazer pouco esforço e vender bastante. Já o brasileiro, eu brinco que é o contrário. Para você tirar o real do bolso de um cliente, você tem que dançar muito, você tem que emperequetar muito, porque você precisa encantar muito para aquele dinheiro sair do bolso. No mercado americano, isso é mais difícil porque o poder de compra é maior. Então eu tenho outros comportamentos pormenores, mas eu posso comprar de você. Se eu não gostar, eu peço o ressarcimento, devolvo o produto. Então, tem algumas características do mercado americano que ajudam o pró-consumo. A economia, a característica do país e a forma dele consumir os canais. Então, mas só que tirando esses aspectos, lembra da metodologia? Isso se enquadra numa das etapas lá. Na prática, qual que é a melhor oferta, como que a gente vai embalar, como que a gente vai distribuir, aí a gente usa a metodologia também. Então, simplificando esse entendimento, a gente olha isso como entender o cliente e ver os canais que mais funcionam. E para a gente não ficar com o eventual síndrome do vira-lata, para mim o marketing no Brasil ele é referência a nível mundial. Eu vejo que o que a gente faz aqui, poucos lugares fazem no mundo. Então, assim, a gente tem uma capacidade criativa surreal. A gente, não só de empreendedorismo, mas de marketing gigantesco. Porque a gente vive num país onde é difícil, entendeu? Onde quer chegar. Então, a pessoa tem que estimular muita criatividade para gerar resultado. Num mercado muito pró-consumo, cara, o pouco que você faz já gera venda. Então, você não precisa estar muito bem estruturado. Os inputs geram resultado. E aí você vai para um mercado que você sai de uma característica muito preparada, muito complexa, vai para um mercado para consumo, não que o mercado americano seja simples, porque como é muito forte, é muito concorrente, né, é concorrido, também tem seus desafios de concorrência. Mas em compensação você tem ali possibilidade de um resultado com a nossa capacidade criativa gigantesca. Então eu vejo isso como uma moeda muito forte e um benefício para o Brasil muito forte. Eu falo até em empresário brasileiro. Empresário brasileiro que sai do Brasil, ele empreende em qualquer lugar no mundo porque ele acaba sendo resiliente a esse ponto, né? Lá você tem segurança jurídica, você tem vários aspectos que, assim, aquilo é aquilo, não vai fazer curva. Hoje no Brasil, dependendo da leitura que você tem, coisas para trás é revistas. Então, para quem está empreendendo, para quem está fazendo um movimento, é um desafio. Mas só para fechar esse raciocínio, é essa a diferença do mercado americano. Mas, de novo, tem empresas nos Estados Unidos que vendem para brasileiro. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, um agente de turismo que faz tour lá, dá orientação lá, ou aluga carros para brasileiro, apesar dele operar lá, com a linguagem de lá, a linguagem em português, focado para o mercado brasileiro em determinadas regiões do Brasil. Então, na hora que você também olha, você consegue ajudar muito o brasileiro lá. E ele sente essa pauta, né? Porque a prestação de serviço de lá é muito cara e não tão qualificada para o que ele tem disponível de investimento. Já no Brasil, ele consegue ter um grande resultado, uma grande entrega, mesmo tendo essa distância de trabalho. Mas nada mais é do que um home office. Nessa perspectiva, a distância
São Paulo, Miami, é a mesma distância de São Paulo, São José dos Campos, na ótica de entrega de um serviço, né? Porque você consegue fazer digitalmente e lá a gente vai com digital marketing para os Estados Unidos. A gente não vai com todas as soluções que a gente tem no Brasil, não. A gente tem entregas diferentes nos mercados. Ah, legal. Obrigado pela presença, Rafael. Espero que você tenha gostado. E se você dá mais um recado, alguma coisa que a gente não tenha falado, você acha importante tocar no assunto ainda? Se a gente já Tá falou bom? tudo. Agradeço, espero que vocês também tenham curtido o conteúdo. Eu gosto de compartilhar muito a nossa visão, o que a gente acredita no mercado, porque eu acho que é isso que precisa para que as empresas, tanto as clientes como as de marketing, possam cada vez mais ter resultados, gerar valor. A nossa ideia é que o nosso mercado se desenvolva cada vez mais e convido a todos a seguir a gente nas redes sociais, sxsgroup.oficial ou nosso site, sxsgroup ou sxsmkt.com.br, porque lá vai ter toda a nossa metodologia, toda a forma de trabalho que temos. Também seguindo nossas redes sociais, a gente sempre vai trazer conteúdos, seja do nosso podcast, seja dos canais de mídia que a gente dá entrevista, como a gente está aqui com vocês, porque essa é a ideia, a gente quer gerar valor para que as pessoas possam ter mais resultado no que faz no seu dia a dia. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, obrigado, gente. Chegou o fim mais uma entrevista. A gente se vê na próxima.